diáspora africana. A diáspora africana é um fenômeno histórico e social que tem como característica a imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo. Em 1500, os portugueses, em busca de novas riquezas, desembarcaram em uma terra até então desconhecida, que viria a ser chamada de Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil encontrada na região. Eles se depararam com os índios, homens nativos da região, que os receberam com muita curiosidade e de forma amistosa. No Brasil não haviam grandes riquezas, mas a terra era boa e produtiva, apropriada para o cultivo de diversos produtos, dentre eles a cana-de-açúcar. No entanto, não existia mão de obra suficiente entre os portugueses, que resolveram utilizar a mão de obra indígena. Foi inserida então a cultura escravagista, onde os índios eram forçados a trabalho escravo no cultivo da terra para os portugueses. Porém, sem entender bem a necessidade desse tipo de cultura, os índios se rebelaram contra seus colonizadores e não aceitavam a escravidão imposta por eles, e com isso, muitos índios foram mortos. Por volta do ano de 1600, os portugueses, necessitando de mão de obra alternativa, voltaram-se para a África e de lá retiraram milhares de homens para o trabalho escravo na América. Os negros eram transportados em navios muitas vezes amontoados nos convés, onde estavam sujeitos a todo tipo de moléstia, segundo fala o texto de Kate Barbosa. Sem água, sem comida, sem ar, quando os navios aportavam nas praias, geralmente metade deles já havia morrido. Chegando ao seu destino, eram vendidos como mercadoria para os senhores, marcado a ferro quente como animais, levados para trabalho escravo nas grandes plantações de cana-de-açúcar e nos grandes engenhos. No entanto, o trabalho dos mesmos não se resumia apenas ao engenho, também trabalhavam como carpinteiros, construtores e outros. Eles trabalhavam do nascer ao pôr do sol, e o que recebiam em troca eram 3 coisas: pão seco para se alimentar, farrapos para cobrir e porrete para apanhar. Os escravos que desobedeciam eram levados ao tronco e ali eram açoitados por horas, vários chegando à morte. Quando não morriam, depois de tanto apanhar, tinham sua carne machucada cortada e a ferida tampada com sal. Devido aos castigos severos impostos aos negros, a expectativa de vida desses no Brasil era de 20 anos. Os colonizadores, na grande maioria, eram jovens, solteiros e ambiciosos, além de alguns criminosos perigosos que foram expulsos de Portugal, mandados para o Brasil. Em 1690, com a descoberta do ouro, houve a necessidade do aumento de mão de obra negreira. Eles eram enviados para as minas para escavar, peneirar e extrair as riquezas para seus senhores. As mulheres trabalhavam nas casas, muitas delas eram abusadas por seus senhores, e dessa relação nasciam filhos bastardos. A maioria crescia como escravos, outros eram reconhecidos por seus pais, e assim a miscigenação crescia no Brasil. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel instituiu a Lei Áurea, onde concedia a carta de abolição a todos os negros do país. No entanto, depois da euforia, a boa notícia foi coberta de medo e temor. Os escravos estavam livres, porém não tendo o que comer, não possuindo nenhum tipo de recurso para sustentar, muitos tiveram que voltar para a casa de seus senhores e voltar a trabalhar para esses, a fim de não morrerem de fome. A diáspora não foi apenas sinônimo de imigração à força, foi uma redefinição no modo de vida no Brasil, quanto à construção de novas formas de ser, agir e pensar. É certo afirmar que os castigos físicos e sofrimentos fizeram parte da vida de homens e mulheres escravizados. Também é certo afirmar que as lutas diárias, os novos elos afetivos, os vínculos familiares e também a cultura africana contribuiu e tem contribuído para a construção de um novo país.